Sejam todos bem-vindos ao Contos do Posto de Gasolina. Esta é a segunda parte de minha publicação. E para você que caiu aqui do nada e não está entendendo o que está acontecendo, no meio da estrada de nossa cidade há um posto de gasolina de merda que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e às vezes por mais tempo. Ao entrar, é provável que você veja um caixa cansado sentado atrás do balcão, fazendo o seu melhor para cuidar da própria vida. Ele é real. Também é possível se ver mais alguém, ou mais alguma coisa. Caso tenha curiosidade sobre a realidade de alguém ou algo, inclusive de você mesmo, dentro deste lugar pequeno, sujo, com cheiro de amônia, com as luzes fluorescentes piscando e cheio de junk food, de marcas desconhecidas, posso aconselhá-lo a fazer o mesmo que o caixa e cuidar de sua própria vida. Estou trabalhando no posto de gasolina quase sem parar desde que me formei no ensino médio. E, a esta altura, duvido que eu poderia desistir, mesmo que quisesse. Não faz muito tempo que um médico me recomendou começar a escrever em um diário. E depois de pensar um pouco, decidi que tentaria. Não é como se os tratamentos convencionais estivessem tendo algum efeito. Mas, chega de falar de mim. Voltamos ao que interessa. O posto de gasolina. Passei uma boa parte do meu turno noite passada tentando me decidir como começar este diário. Onde posso começar que faria algum sentido. Como posso explicar o posto de gasolina para alguém que nunca viveu as coisas que acontecem nele? Já tentei contar algumas de minhas histórias antes, então sei o que esperar. As pessoas não acreditam, ou não querem acreditar. Ainda me lembro da dificuldade que foi quando tive que ligar para a delegacia de polícia no ano passado e explicar para a menina nova que metade de um porco tinha invadido a loja e estava enlouquecido, quebrando coisas e gritando com a voz de uma mulher velha. Sim, eu quis dizer, metade de um porco. Sim, um porco, a metade da frente. Não, isso não é um trote. Estou no posto de gasolina. Como assim, foi o posto de gasolina? Esse é seu primeiro dia ou algo assim? Ah, é? Nesse caso, posso falar com outra pessoa, por favor? Por fim, ela passou minha ligação para o Tom. Ele é o policial que pegou o palito menor muitos anos antes e acabou tornando-se responsável por tudo relacionado ao posto de gasolina. Isso foi muito antes de seu cabelo ficar todo branco. Ele já conhece as coisas por aqui tão bem que tudo o que precisamos dizer quando ele atende é metade de um porco. Ele não para de gritar e não consigo pegá-lo. Então ele solta um grunhido, resmunga algo sobre aquilo ser estranho pra caralho e vem me ajudar a pegá-lo. Perguntei por aí, mas ninguém sabe de onde esse porco veio. O fazendeiro Brown, que ainda estava vivo na época, veio e nos deu sua opinião técnica. De acordo com o fazendeiro, de algum modo o porco havia sido cortado ao meio, mas, milagrosamente, nenhum de seus órgãos vitais foi atingido. Nada de sobrenatural sobre isso, só bastante incomum. O porco ficou na escola como um tipo de mascote durante o verão, antes de um time de cientistas de algum lugar do norte oferecer à escola milhares de dólares para levá-lo. Para a ciência, suponho. Não quero me estender, mas o que quero dizer é que é difícil acreditar em alguma dessas histórias, se você nunca esteve no posto de gasolina pelo menos uma vez. E talvez você tenha. Somos o único posto de gasolina em quilômetros. Estamos perto de algumas rodovias grandes. Caso já tenha dirigido por uma parte desconhecida do país e percebeu que estava perdido, não é possível que tenha nos encontrado para abastecer ou pedir informações. Caso tenha uma lembrança esquisita sobre um lugar estranho que parece fora do lugar, então há uma chance de nós realmente já termos nos encontrado. Já era tarde no meu turno da madrugada, quando decidi que só iria começar a escrever. Escrevi sobre o que estava acontecendo. Juntei algumas das minhas lembranças mais estranhas, mas decidi que deixaria essas histórias tão inacreditáveis de lado, e que nem mesmo faria as pessoas perderem seu tempo com elas. Eu as chamo de histórias tente e esqueça. Estava escrevendo todas em um livro de recibos quando Carlos me interrompeu. O Carlos é um de nossos funcionários de meio período do posto de gasolina. Temos uma lista considerável de funcionários de meio período por aqui. Os donos gostam de contratar transientes, andarilhos, mochileiros, transeuntes e fugitivos procurando por trabalho por alguns dias. Tento não conhecê-los. Eles vêm e vão depois de alguns dias e às vezes algumas semanas, raramente ficando tempo suficiente para se formar qualquer tipo de relação significativa. Mas tem o Carlos.
Ele está trabalhando aqui por quase um ano. Ele começou como parte do programa de trabalho prisional de redução de pena, descarregando caminhões 2 vezes na semana, e foi o único dos 12 presos que não sumiu durante a tempestade de neve fudida em dezembro. Mas isso não dá minha conta. O Carlos cumpriu sua pena, e quando foi solto veio trabalhar aqui, limpando a loja e descarregando caminhões. Ele vem 6 vezes ao dia para seus turnos de 30 minutos. Pensando melhor nisso, não tenho certeza do que ele faz nos seus turnos. A loja nunca está limpa e caminhões só vêm 2 vezes por semana, exclusivamente durante o dia, após um acordo feito por causa de um incidente. Talvez eu pergunte para Carlos o que ele fez para os donos. Tudo o que sei é que ele é o que tenho mais próximo de um amigo aqui. Quando Carlos aproximou-se do caixa a noite passada, eu sabia que tinha algo esquisito acontecendo. Ele ficava olhando para o homem de terno que havia entrado na loja e estava perto da máquina de Frozen. Ele disse que precisava conversar agora. Falei, pode falar. Mas ele se recusou, a não ser que eu seguisse até o freezer. Normalmente odeio deixar a loja sem ninguém. Temos alguns casos de roubo. Além disso, certa vez, Rocco entrou e pegou 2 maços de cigarro. Mas Carlos estava sério, então abri uma exceção. Ao entrarmos na segurança congelante do freezer, o Carlos me perguntou se eu tinha visto o homem de terno. Disse que sim, eu o vi. Ele me perguntou se eu conhecia. Disse que sim, já havia visto por aí. Seu nome era Kiefer. Ele estava concorrendo a algum tipo de cargo público, não me lembro qual, e vinha ao posto de vez em quando. Ele dirigia uma SUV preta e vermelha, e parecia só abastecer com gasolina premium. Não o conhecia muito, mas ele era sem dúvidas um morador da cidade. Sua foto estava exposta em uma prateleira cheia de troféus no ensino médio que frequentei, na qual praticava uma competição que ele vencera anos e anos antes de eu entrar na escola. Tínhamos muitas coisas para nos orgulhar, eu acho. Disse tudo isso a Carlos, que balançou a cabeça e disse: "Não, aquele não é Kiefer." "Como não?" perguntei. E Carlos contou: "Aquele não pode ser Kiefer, porque Kiefer está morto há 2 dias. O corpo dele está no meu porta-malas, neste exato momento." E foi quando as coisas começaram a ficar esquisitas. Foi uma noite muito estranha, entre as plantas em formato de mãos, fazendeiro JR e os cultistas que não me deixavam em paz. Não tive muito tempo para organizar meus pensamentos. E, claro, o que aconteceu com Carlos? Prometo que voltarei para terminar de contar tudo isso, mas primeiro preciso de um café.